Há algum tempo atrás eu li uma parte de uma obra que aborda a decadência do Ocidente. Mais do que uma previsão, os livros de Oswald Spengler fazem um exame clínico dos organismos que chamamos de sociedade. Assim, quero te convidar a um tour pelo cadáver recente chamado Lindell. De antemão, vamos tentar resumir as fases dessa criatura chamada civilização. O nascimento dela surge com religiões profundas e o mundo é interpretado de forma simbólica. No crescimento, a cultura começa a florescer, então as artes se desenvolvem, a filosofia nasce e grandes formas simbólicas aparecem. Na fase da maturidade da cultura, atinge seu ápice, mas começa a ser mais rígida. Com o sentimento que tudo já foi descoberto, a arte fica mais técnica. Então chegamos à civilização. O espiritual dá lugar ao material. Os símbolos se tornam esvaziados de sentido, surgindo técnicas sem profundidade, assim como uma burocracia que tem como motivação evitar erros. Qualquer relação disso com o que vemos nas sociedades não é mera coincidência. Existe algo profundamente inquietante na capital real, além de que, se comparado às outras estruturas de Elden Ring, a cidade antes governada por Godfrey está bem mais preservada que suas rivais. Muitos lugares das Terras-médias foram destruídas, corrompidas ou esquecidas, mas Lindell carrega um tipo diferente de morte. Mesmo depois da ruptura e após os ataques, o que sobrou de arquitetura ainda pode ser contemplada com plenitude. Ela não parece um lugar que foi derrotado, até porque, pelo que sabemos, as estratégias defensivas de Morgoth foram bem sucedidas. Então, o que poderia ter dado errado? Ela, na verdade, parece ser um lugar que se completou, e é exatamente nisso que reside sua tragédia. O modo, entre aspas, correto de entrar em Plato Altos é através do elevador de Dectus. Dessa forma, podemos estipular que tipo de sentimentos Devs e os arquitetos de Lindell queriam evocar em quem fizesse esse caminho. Os Devs colocaram ruínas das colunas aqui para identificarmos primeiro essa estátua. Acredito que ela pode ser uma representação da aceitação da morte e entrega do espírito para o ciclo da Térvore, assim reforçando a Ordem Dourada sem usar a violência, pelo menos nesse começo. Esse piso foi feito com mosaico redondo, ou esculpido na pedra, que é bem mais comum. É inspirado nos cosmatescos, que é um estilo de decoração em pedra típico da arquitetura da Itália medieval, mas as raízes japonesas dos artistas talvez tenham inclinado para com que esse ornamento se pareça mais com a mandala. A estátua dessa mulher pode evocar diversas interpretações, mas o fato da roupa leve e drapeada, o cabelo levemente amarrado, são elementos que podem causar um sentimento de proteção maternal, talvez uma exaltação das qualidades de Marika. E claro, a lança, que é uma arma geralmente caracterizada por ser triunfante e solar, assim como é um símbolo fálico. Sim, eu sei que esses termos foram abusados por diversas pessoas, mas nesse caso pode ser também remetente a Radagon, e o fato de ambos estarem amarrados por ramos pode ser uma alusão ao fato de estarem presos à lógica da Térvore. Esses tipos de ornamentos são algo extremamente comum no jogo e na nossa história. Vou resumir aqui para não precisar ficar voltando para esse tópico a todo momento, mas boa parte dos ornamentos são caracterizados por geometria divina e por representações de plantas. Ambas não têm criadores ou pontos de partida comuns. Elas foram representações que nós, como humanidade, percebemos e representamos, mas, dando enfoque no tema recorrente floral que vamos ver, trata-se da ligação com a Térvore e com a biofilia. Não é nada sexual, não se preocupe. Nós passamos boa parte da nossa história em ambientes naturais. Assim, o nosso cérebro associa formas orgânicas a algo familiar e reconfortante. Ambientes geométricos podem gerar um desconforto sutil por parecerem artificiais. Assim, foi criada a contrapartida chamada geometria divina. Enfim, a ornamentação vegetal humaniza o espaço. Esses ornamentos se espalharam em diversas culturas porque a natureza é fonte de diversos tipos de simbolismos e também porque plantas são abundantes e fáceis de observar. No Renascimento, no Barroco e no Art Nouveau, as plantas dominam a decoração. Bom, se esse não é o seu primeiro vídeo aqui, você já deve ter uma noção do que eu vou falar. Olhando para o pilar ou coluna em primeiro plano, o arco, blocos de pedra grandes e detalhes esculpidos são elementos que se assemelham à arquitetura clássica romana. Os capitéis, que são esses topos das colunas decoradas, têm essas esculturas de folhas, lembrando muito o estilo do Coríntio romano com folhas de acanto e detalhes vegetais. Os arcos grossos, os blocos grandes de pedra, são clássicos da arquitetura romana, como o Coliseu e o Panteão, etc. Lindell como um todo tem forte influência de Roma Antiga e de Constantinopla.
especialmente nos arcos e colunas, assim como ela tem uma influência de algo que ainda não comentei em nenhum vídeo. Essa parte aqui pode ter como inspiração a arquitetura Beaux-Arts ou Beaux-Arts. Ela é um estilo muito opulento e clássico. Originado em Paris no século XIX, caracteriza-se pela simetria, grandiosidade e ornamentação, fazendo um amálgama de influências do neoclássico francês, Renascimento e Barroco. As estátuas das mulheres armadas com lança dão lugar a estátuas de cavaleiros da Térvore e soldados de Leyndell, onde a lembrança de acolhimento abre espaço para a intimidação. Inclusive, esse ornamento do capacete das estátuas provavelmente foi inspirado pelo padrão romano de identificar um centurião. Assim, ele ficava destacado dos seus legionários. Na primeira vez que eu joguei, eu não vi isso, mas os blocos do piso têm esses padrões que eu acho que pode ser insular, ou seja, arte saxônica. Dentre os glifos mágicos de Elden Ring, não encontramos este, e ele parece ser um pouco diferente do que vimos até agora. Talvez essa imagem entalhada deva ser ligada ao passado de Hoarah-Loux, já que, quando o enfrentamos, sinto que ele pode estar ligado a algum tipo de tribo paralelo aos celtas do nosso mundo. Então, ao atravessar o Platô Altos e finalmente avistar a capital, nós nos deparamos com uma imagem que remete à eternidade. A cidade se ergue protegida por muralhas e pela própria geografia do mundo. A Térvore domina o céu, evidenciando sua posição como eixo espiritual. Tudo em Leyndell comunica sua imponência. Nada ali parece provisório, nada parece em transição. É uma cidade que já decidiu o que é e que não pretende mudar. Esse tipo de estrutura, para Oswald Spengler, é um sinal de exaustão. Em sua visão, as grandes culturas não caminham em direção ao progresso contínuo, mas seguem um ciclo orgânico semelhante ao de um ser vivo. Elas nascem como impulsos espirituais, crescem em expressão simbólica e, ao atingirem seu ápice, endurecem-se em formas fixas. Esse endurecimento é o que ele chamou de civilização. Então esse ponto de evolução parece um avanço, né? Mas na verdade é uma transformação terminal. Creio que a técnica atual serve para nós, assim como serve para a sociedade que conhecemos. Por mais que hoje as pessoas possam viver ainda mais, vemos que muitos desses recursos fazem com que a vida permaneça mesmo sem qualidade de vida. Assim como a nossa sociedade continua sua rigidez, sacrificando qualquer esperança por um futuro melhor, principalmente quando muitas pessoas, hoje, temem que não vão conseguir o mesmo nível de realização que seus pais conseguiram. Voltando para Leyndell, se observarmos a partir dessa lente, ela deixa de ser apenas uma capital e passa a ser um corpo no estágio final de sua existência. A cidade que encontramos permanece calcificada. O ouro que recobre suas superfícies, que antes expressavam abundância, hoje é apenas um chamariz visual para o único personagem que pode apreciar, a gente enquanto jogador. O mais interessante é que o jogo não nos mostra diretamente a fase anterior, aquela que Spengler chamaria de cultura. Não vemos Leyndell em seu momento de surgimento, quando a Térvore ainda era uma força viva de significado. Mas essa ausência é parte fundamental da experiência. Nós somos colocados diante de um mundo onde não existem NPCs para não explicar nada, e então precisamos reconstruir mentalmente o que cada elemento de cenário, o que cada personagem diz, apenas com as suas representações e escolhas de design. Enfim, ao mesmo tempo em que a cidade é monumental, ela também é vazia. Suas ruas e seus salões parecem ter sido projetados para multidões. Essa ausência de vida cotidiana é um dos elementos mais fortes da cultura spengleriana. Quando uma cultura se transforma em civilização, o próprio modo de viver desaparece. Lembre-se que Leyndell não chegou a ser conquistada, nem pelos dragões anciões. Morgoth governa como rei velado, nunca mostrando seu verdadeiro rosto. Ele selou os portões e acessos para proteger a Térvore. Sem a graça divina e com os caminhos bloqueados, Leyndell entra em estagnação. As janelas e portas são seladas com cera de túmulo, e muitos dos habitantes que vemos pelas ruas estão petrificados em oração. Entendeu? Os cidadãos que você vê encolhidos nas ruas, eles estão realmente petrificados, cobertos por finas camadas de cinza e cera. Agora imagine como deve ter sido para um habitante da capital real vencer inúmeras batalhas. Aí seus lords simplesmente somem. Um rei toma poder e de forma totalmente tirânica ele impede que qualquer pessoa possa ter algum tipo de livre-arbítrio. Reduzindo as opções dos moradores, eles se prostram em reza, provavelmente esperando a volta de Godfrey. Após a ruptura e as guerras que se seguiram, Morgoth, o rei Agoro,
fechou as portas de Lindell para o mundo exterior. No entanto, o isolamento foi tão extremo que se voltou para dentro também. A cera nas portas indica que as casas perderam sua função de moradia. A arquitetura residencial foi transformada em cripta. A presença dessa cera selando portas e janelas em Lindell é um dos detalhes mais macabros do jogo. Um detalhe curioso é que, dentro do universo de Elden Ring, essa substância é a mesma matéria usada para remendar as gárgulas que guardam a cidade. A Ordem Áurea baseia-se na ideia de eternidade, por isso eles tiraram a runa da morte do Anel Pristino. Sem a morte natural, as coisas apenas paralisam. A escolha visual de usar cera é uma metáfora perfeita para a calcificação do Império, já que a cera foi historicamente utilizada para armazenar alimentos, uma prática que remonta às civilizações antigas, onde era utilizada para proteger alimentos contra a deterioração. Há um ponto aqui, exatamente abaixo de Lindell, nas raízes profundas, está o cadáver de Godwyn espalhando a praga da morte. Como os esgotos já estão infestados, a ideia de selar as casas e as janelas com cera pode ter sido uma medida desesperada para tentar impedir que a corrupção subterrânea penetrasse nos lares da superfície. Ao caminhar por Lindell, o contraste arquitetônico é chocante. Você tem a grandiosidade monumental dos telhados dourados e das estátuas imensas, mas ao nível da rua, a experiência é claustrofóbica. Boa parte de se aventurar em Lindell é atravessar corredores sem janelas e depois sair em ambientes labirínticos, já que o que servia como proteção natural da capital também era uma chaga habitacional. O fato do lugar ter uma árvore gigante e ser cercada por um abismo, o que resta para os habitantes era fazer casas muito próximas umas às outras. Fora que, esses lares tinham que concorrer com ambientes amplos, possivelmente com caráter religioso. E adicionado a isso, temos aquela representação da mesa redonda no centro de Lindell. E caso você não tenha parado para pensar, provavelmente isso era um castelo de um rei, também profundamente militarizado. Era onde os guerreiros de outrora ouviriam as demandas ou decisões do rei ou senhor feudal. O candelabro é bem rústico e servia para iluminar na hora do discurso. Os estandartes que cercam o salão ajudam a gerar uma sensação de pertencimento. O lugar é simétrico, reforçando na criação da sensação de ordem. De um lado temos áreas ligadas ao arsenal e áreas mais reclusas para a alimentação. E do outro lado temos mantimentos e a cozinha, com uma mesa grande e provavelmente mais pública. No andar de cima era reservado ao rei. Temos bibliotecas, assim como temos áreas com armaduras dos nobres que faziam parte da corte. Fora dos limites dessa parte fortificada, temos o mais legal dessa vista, uma estrutura com arquitetura românica, uma estrutura mais gótica à direita e à esquerda provavelmente temos Roma Imperial. Isso faz muito sentido uma vez que é uma experiência brasileira e mundial o fato de construções recentes disputarem espaços com estruturas coloniais ou de uma civilização antiga. A arquitetura de Lindell reforça essa ideia de maneira quase didática. Nos níveis mais baixos, ainda há uma certa irregularidade, uma sensação de adaptação ao terreno, de crescimento orgânico, mas à medida que o jogador sobe, essa organicidade desaparece. Os espaços tornam-se mais planejados. A cidade deixa de parecer algo que cresceu ao longo do tempo e passa a parecer algo que foi imposto. Essa transição espacial acompanha exatamente o movimento descrito por Spengler, da vida para a forma, da expressão para a estrutura. Subir em Lindell é, portanto, uma experiência ambígua. Em muitos dos jogos, a ascensão está associada à revelação, ao progresso, à conquista de um conhecimento ou de um poder maior. Aqui, no entanto, subir significa se aproximar-se do fim. É como se a cidade estivesse se fechando sobre si mesma, incapaz de produzir qualquer coisa além daquilo que já é. A única coisa que quebra a monotonia arquitetônica do topo da capital são os ramos da Térvore que se integram na lógica da construção. Se continuasse apenas com a monotonia, sobraria apenas sinais mais claros de decadência segundo a filosofia de Spengler. Reiterando, a cultura em seu estágio inicial é mais criativa. Elas buscam novos símbolos, assim procurando interpretar o mundo e estabelecer uma imagem para adicionar a ele. Já as civilizações são introspectivas, preocupadas em manter o que já foi alcançado. Elas constroem sistemas, estabelecendo hierarquias rígidas. Em vez de criar, elas administram. Lindell é uma cidade administrativa no sentido mais profundo do termo. A Térvore, que um dia pode ter sido um símbolo de transcendência, transforma-se em um instrumento de legitimidade. Essa transformação é sutil. Sendo mais claro, o símbolo deixa de apontar para algo além de si mesmo e passa a existir apenas para sustentar o próprio sistema. Até o último impulso criativo que surgiu na capital é visivelmente clássico da civilização de Spengler. Os fundamentalistas da Ordem Dourada, criados por Radagon, são seguidores de uma filosofia teológica que ele mesmo fundou e personificou.
Diferente da fé cega na Térvore, o fundamentalismo propõe uma abordagem acadêmica e racional para compreender os princípios mais profundos da Ordem Dourada. Por isso, costuma ser descrito como conhecimento em tudo menos no nome. Seus encantamentos exigem fé e inteligência em igual medida, refletindo essa união entre devoção divina e o estudo intelectual. A própria espada que Radagon empunha simboliza os pilares dessa doutrina. Miquella, seu filho com Marika, foi um prodígio que dominou o fundamentalismo ainda muito jovem e chegou a criar encantamentos como presentes para seu pai. No entanto, ele acabou abandonando a filosofia ao perceber o seu maior limite. A Ordem Dourada era incapaz de curar a podridão escarlate de sua irmã, já que justamente a Ordem Dourada era apenas repetição mascarada com outras ideias, mas ainda profundamente inclinada ao declínio. Os gêmeos D, Darian e Devin, são caçadores do, abre aspas, aqueles que vivem na morte. Rejeitados por quase todos por causa de sua maldição, eles encontraram no fundamentalismo o único grupo que os aceitou. Caso queira saber o quanto eu adoro os dois, há alguns meses eu fiz um vídeo sobre eles. Enfim, é nesse ponto que a queda de Lindell se torna inevitável, já que a própria cidade já não possui os elementos necessários para se renovar. Spengler insiste na ideia de que o declínio não é um evento, mas um processo. Ele começa no momento em que a cultura atinge seu ápice e se transforma em civilização. Tudo o que vem depois é apenas manifestação visível de algo que já aconteceu internamente. Esse pó branco que cobre Lindell é, nesse sentido, mais do que um efeito visual. Ele é um foreshadow importante, já que ele antecipa o próximo nome, Lindell, a capital das cinzas. Essa dissociação entre forma e conteúdo é central para a leitura spengleriana, do fim das civilizações pelo menos. O posicionamento de Lindell no mapa também contribui para essa interpretação. Ela é um centro simbólico. Tudo converge para ela, ao mesmo tempo ela se mantém isolada do resto do mundo. Esse isolamento é material, é intelectual. Uma vez que a cidade não dialoga com quem está fora dela, acaba não se transformando em resposta ao ambiente. Ela existe como um ponto fixo em um mundo que continua a mudar. Essa incapacidade de adaptação é outro sinal de esgotamento. O Platô Altos funciona como uma espécie de zona liminar. Eu também fiz vídeo sobre os espaços liminares. Entre dois estados da existência. Ela ainda possui elementos de vitalidade, mas já está sob influência da lógica de Lindell. É como se fosse o último estágio antes da completa cristalização. Ao atravessá-lo, o jogador está se aproximando fisicamente da capital, mas também atravessando uma fronteira conceitual, a da vida para a forma, do fluxo para a rigidez. Lindell, portanto, é uma representação espacial de um processo histórico. Ela encarna a ideia de que toda grande construção humana carrega em si a semente de sua própria dissolução. Não quero que me interprete mal, ou interprete mal Spengler também, já que eu não sou especialista em sua obra. Assim, não há nada de errado em buscar a grandeza, mas porque a própria grandeza, ao se tornar fim em si mesma, elimina as condições que a tornaram possível. Por isso, no começo do vídeo, eu falei que ambos os retratos de Lindell têm o mesmo potencial, o de se tornar o berço para uma nova tentativa de grandeza. Se você gostou do vídeo, deixa um like, segue o canal, e se tem alguma interpretação diferente da que eu tive no vídeo, deixa nos comentários.